e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo não precisou ir lá pegar o carimbo apostólico, né? A autoridade através dos apóstolos. Ele já era um recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. Arábia, irmãos, a região da Arábia ali era provavelmente em qualquer lugar no reino dos nabateus, entre Damasco e a península do Sinai. Era um local ali. Paulo não se preocupa em falar exatamente onde é. Ele quer deixar claro que não é Jerusalém. Eu fui lá para a Arábia, eu não fui para Jerusalém, onde os apóstolos estão. Quando eu recebi meu chamado, eu fui para um lado diferente. E lá na Arábia, ele fez o que, irmãos? Esse texto não mostra em detalhes, né? Mas que ele ficou a sós com Deus, logicamente, né? Reavaliando, aprendendo, relembrando as implicações do Velho Testamento e no cumprimento da pessoa de Jesus e a mensagem e tudo mais que ele tinha que cumprir e levar, e o ministério dele. Deus ficou trabalhando no coração de Paulo, preparando ele para um ministério valoroso. Esse deserto se estendia de Damasco até a península do Sinai, e ele foi preparado pelo próprio Senhor, porque você não vê que havia nenhum apóstolo naquela região. Os apóstolos estavam lá em Jerusalém. Então quer dizer que ele foi para onde não tinha apóstolo, porque ele ia ser treinado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, de opositor, ele se tornou um cooperador. Depois passaram-se 3 anos. Ele foi a Jerusalém para ver Pedro. Isso aqui mostra, irmãos, que ele, apesar de não ter precisado do carimbo dos apóstolos, ele estava no mesmo ministério. Eram cooperadores ministeriais. Deus havia salvo e chamado aqueles homens antes dele. E eles tinham ministérios específicos em Jerusalém. Só que Paulo também foi chamado pelo mesmo Salvador, pelo mesmo Senhor, para alcançar agora os estrangeiros. E os apóstolos reconheceram o chamado de Paulo e abençoaram Paulo. E Paulo vai lá visitar Pedro, né? Esse texto diz, depois de 3 anos ele foi e visita por 15 dias a Pedro. E não via nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor, né? Que é o autor da epístola de Tiago, que é o irmão de Jesus, irmão biológico de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Que maravilhoso, irmãos! O que Jesus faz em nós realça a glória e o poder de Deus. O que Jesus faz em nós é um testemunho vivo do poder do Evangelho. Então as igrejas que nem tinham visto Paulo estavam glorificando a Deus por quem Paulo se tornou, por quem Deus tornou Paulo, de um homem que era tudo aquilo que nós falamos e que se tornou uma pessoa diferente, se tornou um cooperador, se tornou agora um proclamador, se tornou um vaso para glorificar, um vaso útil nas mãos de Deus. E eu pergunto para você, qual que é a sua história antes de Cristo e depois de Cristo? O que o Evangelho fez para você? Fez em você? A mensagem do Evangelho nunca pode mudar no seu conteúdo, mas ela sempre muda quem recebe. Você já recebeu o Evangelho? Ah, mas não tem jeito de mudar quem eu sou, pastor. Deus pode. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade do Teu Evangelho, que transformou a vida desse homem, de Saulo para Paulo. Oramos que se tem alguém aqui que não tem certeza da vida eterna em Cristo, do perdão dos pecados, da salvação do pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado, possa agora, Pai, aos Teus pés, se render a Ti, receber em fé e arrependimento. E que o Senhor Jesus seja visto nesta pessoa, não só através da palavra dela, mas nela.
Oramos assim, em nome de Jesus. Com os olhos fechados ainda, cabeça baixa, Deus falou no seu coração através da palavra dele. Você está aqui, você nunca se rendeu a Jesus, que veio ao seu encontro, que morreu por você, demonstrou o amor dele por você, nunca respondeu em fé a Jesus. Talvez está aqui e fala: Deus falou comigo pela palavra. Eu entendo, eu me arrependo dos pecados. E eu creio que Jesus fez isso por mim, pelos meus pecados. Levante sua mão, pastor, olhe por mim. Deus está falando isso no meu coração. Deus está me convencendo disso. Talvez você está aqui, você já fez isso. Mas tem coisas na sua vida que demonstra que Cristo não pode ser visto em você. Talvez é algo que o poder do pecado está falando mais alto. Algum vício, algum hábito, em palavras, em ações, e você quer a ajuda de Deus para a libertação do poder do pecado hoje. Você quer oração? Levanta a mão, pastor, ore por mim. Não precisa falar o que é. Amém. Deus te ajude. Somos todos pecadores. A diferença é que aquele que tem Jesus é um pecador redimido. Mas um dia o pecado não mais vai existir em nosso meio. Amém? Enquanto isso, precisamos da ajuda de Deus diariamente para crescermos na semelhança dele. Levanta a mão. Deus falou com você: pastor, eu preciso ter vitória numa área, eu tenho dificuldade. A igreja serve para isso, irmãos, para um ajudar o outro. Não para julgar, para atacar pedra e sair correndo ou falar aqui, mas para ajudar, lapidar, corrigir, exortar em amor. Senhor Deus, abençoe cada um aqui, que teu Espírito nos ajude a, como Paulo, Senhor Deus, uma vida autêntica, transformada de verdade pelo poder real do Evangelho. Senhor, que o Senhor transforme as vidas aqui. Eu não tenho poder, ninguém tem poder de transformar ninguém, mas o Senhor tem. Pedimos, ó Pai, que o Senhor faça isso conforme o teu querer. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.